Amém, Jesus. Vamos orar, clamando para que o Espírito Santo fale através da vida do Israel, que nada realmente seja dele, mas como sempre tem sido, né? Que seja sempre da parte do Senhor, direto aos nossos corações. Amado Deus, o Senhor tem levantado vidas nessa terra, meu Deus. Pessoas que se dispõem, não qualquer pessoa que se dispõe, mas as vidas, Deus, que realmente amam, primeiramente ao Senhor, que amam e têm prazer na Tua palavra. Ela se dispõe, meu Deus, e o Senhor também, pela Tua infinita misericórdia, o Senhor quer usar. Então aqui nesta noite o Senhor trouxe a vida do Israel, e nós te pedimos em nome de Jesus, que não seja ele, mas que seja sempre como tem sido o Senhor. Eu creio, Deus, que ele já se disponibilizou a se deixar ser totalmente usado pelo Espírito Santo, e eu reforço, meu Deus, esta oração em nome de Jesus, para que tudo venha de Ti, tudo venha do Teu trono, porque há muitas vidas aqui, meu Deus, preciosas, que necessitam ouvir do Senhor uma palavra, meu Deus, de poder, de graça e de amor, em nome de Jesus, amém. Paz, graça e paz, paz do Senhor, Shalom, da forma como você preferir, amém? Hoje eu prometo tentar falar mais perto do microfone, porque é sempre uma luta quando é um ministro, né, gente? Sempre fui acostumado com a igreja pequena, que dispensava o uso do microfone às vezes, e a minha voz é um pouco alta, eu nunca quis ser incômodo ao ouvido de ninguém, mas eu vou aprendendo, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Israel, sirvo ao Senhor Jesus nesta igreja há 7 a 8 anos, entre 7 e 8 anos, e na minha caminhada cristã, esse ano eu fui para o meu 11º ou 12º ano, já até perdi as contas, amém? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que Deus me deu essa palavra no ano de 2013, e é uma palavra sobre um assunto que eu amo muito, falo pouco, porque até pouco tempo eu estava convicto que não estava vivendo, mas fazendo algumas reflexões, o Senhor me fez enxergar e ver de outra forma. Hoje eu vou falar sobre missões. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu daria o título dela para chamar a sua atenção de um soluço de 5 bilhões de almas. Um soluço de 5 bilhões de pessoas que não conhecem ao Senhor, ou que já ouviram falar do Senhor, mas que não foram convencidas que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que se você está aqui, há uma admiração da sua parte com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você está numa noite de domingo, sendo que amanhã você vai acordar cedo, talvez para trabalhar, vai ter um dia cheio, mas você está aqui porque você sente algo pela pessoa do Senhor, que talvez, assim como para mim, que já tenho 12 anos de conversão, eu não consigo explicar, mas se você está aqui, é porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra ao seu coração, amém? Já que vocês oraram por mim, eu gostaria de orar por vocês, como de costume, sem anular a pregação do pastor de modo algum, mas reforçar e consagrar esse tempo a Deus, amém? Gostaria de te convidar para inclinar a sua cabeça e orar comigo mais uma vez. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de consagrar ao Senhor esse momento. Nós estamos aqui, Jesus, porque
nós nos identificamos com o Senhor, porque nós entendemos que o Senhor pode falar aos nossos corações e que o Senhor pode mudar as nossas vidas. Sim, Deus, é por esse motivo que possivelmente alguns adentraram essas portas, outros adentraram aqui, Deus, porque querem te adorar e exaltar o seu nome. Pai, não importa a razão, o motivo pelo qual cada um veio, mas eu gostaria de colocar essa pessoa em tuas mãos. Te peço, Deus, que a partir desta mensagem, a partir, Deus, disso que vai ser ministrado aqui, o Senhor venha falar, Deus, aos nossos corações, em um aspecto geral, com toda a igreja, e em um aspecto pessoal, Deus, no íntimo e no mais profundo do coração, aquele local onde só o Senhor é capaz de ir. Eu coloco, Deus, a minha vida diante de Ti, Deus, que nesse momento não seja eu que fale, assim como o pastor Adenilson orou, mas sim que seja o Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor ainda usa homens, ó Deus, para ministrar a Tua palavra. Eu me disponho, Deus, em Teu favor, para com que o Senhor fale através de mim ao coração do Teu povo, a Tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo, Pai, que porventura aconteça aqui, venha ser para o louvor do Teu nome, que tudo, Deus, que possa venha a ser compartilhado aqui, Deus, seja para a glória do Senhor, porque importa com que o Senhor cresça e que todo homem diminua. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Te convido para abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 16, Atos, capítulo 16, eu falei o título, mas ainda não falei o tema, tá, gente? Só coloquei um título para chamar a sua atenção para a mensagem. Então, te convido para abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 16, a partir do verso 9. Aliás, não vou ler a partir do verso 1. Vamos ler todo o capítulo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. 6. Viajando por toda a região da Frígia, da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra à província da Ásia. Quando os avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. 8. Então, contornando a Mísia, desceram para Trode. 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. Imediatamente após ter recebido a missão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Até aí. O tema dessa mensagem é o início de uma igreja missionária chamada Filipos. A partir de hoje, toda vez que você for ler a epístola dos Filipenses, eu te aconselho a lembrar que tudo começa em Atos capítulo 16. Como foi a formação dessa igreja? Por que ela é uma igreja tão importante, a ponto do Espírito Santo
tocar no coração de Paulo, inspirar Paulo a escrever essa carta, e essa carta vir parar na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Então, assim como toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, a carta de Filipos também era. Mas eu não vou conseguir, gostaria, mas não vou conseguir entrar na carta em si, mas sim na formação dessa igreja, que era sim uma igreja missionária, uma igreja apaixonada por vidas, uma igreja apaixonada por almas, uma igreja que vivia o ID do Senhor Jesus. Eu lembro que quando Deus ele me deu essa mensagem, lá em 2013, eu estava vivendo uma crise. Para quem me conhece, eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar de Jesus, mas só para vocês entenderem como essa mensagem nasceu. Eu estava vivendo um período de crise, porque eu tinha ido em 2012 para o seminário, para o SDC Sul, e fiquei ali um tempo estudando, me preparando, porque um dia veio até as minhas mãos um livro chamado Heróis da Fé. Quando eu li esse livro, a minha impressão é que eu não era crente, que eu não tinha feito nada para Deus e que eu precisava fazer algo. Esse livro causou em mim um grande avivamento, a ponto de eu chegar no meu pastor na época. Eu fazia parte de uma outra igreja, da Assembleia de Deus. Cheguei no pastor Adriano e falei assim: pastor Adriano, eu quero mais. Só isso aqui não dá. Eu estou vindo no culto, eu estou aprendendo, mas eu sei que eu posso aprender mais, eu sei que eu posso me dedicar mais. Quem que sou eu perto desses caras aqui, ó? Você leu esse livro? Ele tinha me emprestado o livro, nunca tinha lido, e ele leu o livro. E quando ele leu, ele falou assim: Israel, até eu preciso de mais, até eu quero viver mais. E esse livro avivou nossos corações, e nós passamos a viver momentos dentro da Assembleia de Deus de intensa oração, a ponto de ficarmos 8, 6 horas por dia em oração dentro da igreja, numa galeria, e lá todos os dias orando e buscando ao Senhor, indo a monte, até que um dia ele lembrou do pastor Edenilson e falou assim: olha, a Igreja Batista Nacional tem mandado os jovens para outro estado para fazer um seminário. Eu vejo o que você quer, Israel, então vou te mandar para lá. Você está disposto? Isso era maio de 2012. Falei: eu vou para lá. Sentamos com o pastor Edenilson explicou tudo, e o pastor Edenilson me perguntava: você quer? Falei: sim, eu vou, eu preciso aprender mais de Deus. Fui para o seminário, fiquei lá, estudei, voltei nas minhas primeiras férias. Os pastores da Assembleia chegaram em mim e falaram assim: Israel, o seu pastor, o pastor Adriano, está numa cidade que precisa de muita ajuda, que é a Onça de Pitangui. Nós precisamos que você fique. E eu, no meu coração, irmãos, não queria ficar de jeito nenhum. Mas só que uma das coisas que eu mais fui confrontado dentro do seminário, que eu deveria obedecer à minha liderança, porque eu tinha tido tanto problema com desobedecer liderança, como passar à frente. Eu tinha tido tanto problema em ser aquele membro que questionava, às vezes estava até certo, mas falava na hora errada, na frente de pessoas erradas. E eu me via numa situação, ou eu desobedeci, vivia tudo que eu tinha vivido e retornava para o seminário de novo, por minha conta própria, ou então eu obedecia e abandonava o sonho do seminário. Então fui meio que forçado, entre aspas, porque eu vejo que era Deus nesse negócio. E eu fui forçado a fiquei em Onça de Pitangui, evangelizando, ganhamos 2 irmãos, um irmão na semana seguinte morreu, uma luta. O pessoal era muito idólatra mesmo. Eu estou falando não de catolicismo, tá, gente? Estou falando de idolatria. De idolatria, que mistura tudo. Candomblé, Umbanda, mistura tudo e faz aquele negócio, um mingau, que você não sabe o que as pessoas acreditam. Então era esse ambiente. E eu ficava lá: Deus, eu estou aqui, mas eu acho que era para eu estar no seminário.
ninguém aceita Jesus, ninguém vai na igreja, todo mundo que eu convido, nada, e assim, parecia que o céu estava fechado, e nessa época, né, eu estava por conta, então nós gastávamos 12 horas de oração, 12 horas diante de Deus, na presença de Deus, lendo a Bíblia. Em 6 meses eu li a Bíblia toda 3 vezes, de tanto que eu li a Bíblia, de tanto que eu estava entregue, e nada acontecia. Mas eu vi que Deus estava me preparando para Mateus Leme, que era o local qual Ele tinha para mim. Cheguei em Mateus Leme, e por algumas questões eu não dei muito certo dentro da igreja onde eu fazia parte, não acertei muito com o pastor na época, e eu falei: pastor, é o seguinte, eu quero sair, eu errei, eu não devia ter ficado aqui, eu estou trabalhando agora na empresa, na hora que eu fizer 6 meses, eu peço eles para me mandar embora, eu estou pegando meu acerto, estou voltando para o seminário por conta própria, não precisa de me enviar de novo. Fiquei totalmente decidido nisso, mas era uma decisão minha, não era uma decisão dos céus, não era uma decisão de Deus. E o que aconteceu? Eu precisava de congregar. Cheguei à Igreja Batista, eu lembro que tinha as plaquinhas aqui: ganhar, discipular, consolidar, enviar. E eu cheguei aqui e comecei a ouvir falar do MDA, ouvir falar de célula, ouvir falar de discipulado, duvidava de tudo. Falei: não, isso não dá certo não, que nada a ver isso aí que esse pastor está falando. E olha que eu estava no processo de muita oração, de busca a Deus, e eu cheguei aqui duvidando de tudo. Mas essa igreja vivia um momento de avivamento, onde todas as pessoas estavam falando a mesma língua. Todas as pessoas falavam de discipulado, células, ganhar pessoas para Jesus. Eu cheguei nesse momento, e era exatamente aquilo que eu estava orando, o fato de eu ver o pastor Elton aqui empolgado: não, nós vamos ganhar Mateus Leme para Jesus. Eu ali no banco: é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas eu comecei a duvidar com o método, que era o MDA. E eu comecei a orar: a Deus, eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo, quero ver se isso dá certo, quero ver se isso dá resultado com a minha vida com Deus em dia. Deus, eu quero ver se dá resultado, me dá a oportunidade de começar um grupo de evangelismo, que é a primeira fase da célula. Até que eu me deparei com o pai do Erlen, subindo o morro, numa bicicleta. Há uns meses atrás eu tinha evangelizado ele, tinha dado ele até uma Bíblia, e eu perguntei: irmão Osmar, o senhor está lendo a Bíblia? O senhor está entendendo? Você está aprendendo? Ele: é, irmão, eu leio, mas a gente não entende, né? Foi achar, falei: não, se o senhor quiser, vou todo sábado de manhã na sua casa, a gente faz uma reunião, aí a gente vai aprender a Bíblia, e nós já pega o Erlen, já pega ele, já chama a Caroline, já chama a Elaine, já chama a Dona Maria. E aquilo eu falei, duvidando do MDA no meu coração, mas sem falar com ninguém, nunca cheguei em ninguém e falei: isso é mentira, mas duvidando no meu coração. E eu cheguei e comecei o GE, para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus. Em um mês estava eu trazendo um problema para o pastor Elton: pastor Elton, é o seguinte, o GE acabou, temos uma célula no Mangabeiras, como eu sou recém-chegado, não passei pelo encontro, não posso ser líder dessa célula, e aí, o que vamos fazer? Pastor Elton: tá, o problema é esse? Não, o seu discipulador vai liderar lá, e você vai ser o Timóteo dele. Irmãos, resumindo, o fato de eu ter ficado, não ter voltado para o seminário, me deu uma série de experiências, e o Senhor Jesus me conduziu para o local onde Ele queria, que era pessoas dentro do bairro onde eu estava. Costumo brincar que eu estava igual o Piu-Piu, com a cabeça cheia de informação, doido para compartilhar aquilo com quem quer que seja. Então Deus, para a honra do Senhor Jesus, Deus Ele me deu essa oportunidade de começar essa célula. A célula ID durou por anos. Então, através da vida do Erlen, da família do Erlen, da família do Enes, do Dioninha, que não está aqui, mas é peça importante, foi chegando mais pessoas, chegou Jordan, chegou Michael, chegou toda a família dele, e eu entendi que o fato de eu ter ficado aqui tinha um propósito maior, que era alcançar essas pessoas. Então, gente, toda a missão
toda missão, ela deve ser conduzida pelo Espírito Santo, é Ele quem conduz. Voltando lá para a Bíblia, parando de falar de mim, falando de Jesus, porque vocês não querem saber da minha vida. Depois eu conto, numa conversa, mas agora é hora de falar da palavra. Paulo estava decidido a ir para a Ásia. Estava pronto, não, vou para a Ásia, vou evangelizar os orientais, estou pronto. Vou passar aqui só explicando o que foi decidido, porque no capítulo 15 fala sobre o concílio de Jerusalém. Eles tinham decidido o que eles iam ensinar para aqueles que eram gentios e que não eram judeus. E Paulo decididaço a ir para a Ásia, Deus o impede. O Espírito Santo o impede de pregar o evangelho. E hoje, quando eu olho para isso, eu vejo eu pronto para ir para o seminário. Deus, o que é que faz comigo? Me impede, não vai voltar. Pronto para fazer, ganhar pessoas. Não, você não vai ganhar ninguém agora, porque não é a hora, não é esse o momento certo. E eu acredito que Paulo, super empolgado, o Espírito Santo, não, então vou para outro lugar, o Espírito Santo, não. Até que Paulo dorme, possivelmente ele sonhou, ele teve uma visão de um varão macedônio falando, passa a Macedônia, passa a Macedônia, ajuda-nos. Ou seja, a orientação do Espírito Santo foi para Paulo ir para onde? Para a Macedônia. A Macedônia era a Europa. Então o que ele estava fazendo? Estava saindo ali da parte do Oriente Médio, bem próximo à África até, e ele vai para o continente europeu. Chegando na Macedônia, ele começa a primeira igreja, que é a igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa. A maneira a qual o evangelho chegou na Europa foi através de Filipos. Pela mentalidade de Paulo, pelo planejamento dele, o caminho dele era ir para o Oriente, mas pela direção do Espírito Santo, o Espírito Santo queria que ele fosse para a Europa. E isso diz muito pelo que eu estou vivendo, porque essa semana eu estava dando aula, dando uma revisão, falando sobre, e eu precisei de tocar no assunto do cristianismo, eu não lembro o contexto da época, eu acho que eu estava falando sobre colonização e tal, que os cristãos vieram, os jesuítas, e um aluno me perguntou assim, Israel, como que seria a história do mundo se não existisse o cristianismo? Eu devo ter demorado uns 2 minutos para responder ele. Eu falei com ele, simplesmente, tudo seria diferente, possivelmente nós não teríamos sido colonizados, a história seria totalmente diferente, não dá para imaginar a história do mundo sem o cristianismo. Mas não dá para tirar a parte, falei, não dá. Porque o cristianismo mudou a cultura, mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir. Né? Se hoje o Brasil é um país em sua maioria cristão, é graças ao fato do cristianismo ter surgido, ter feito parte da história. E eu hoje, montando essa ministração, Deus me fez pensar o que seria se o cristianismo tivesse ido com Paulo para a Ásia, porque depois ele vai para a Ásia com João, o apóstolo João, ele funda a igreja, faz um trabalho bem feito na Ásia Menor, tanto é que tem a história da igreja sobre Tiatira, sobre Laodiceia, que é tudo na Ásia, e eu fiquei imaginando como que seria, e eu falei, não tem como imaginar. Então, se hoje nós conhecemos ao Senhor Jesus, foi uma sementinha plantada em Filipos. E antes de eu entrar na mensagem, você precisa entender, eu preciso ser um pouco chato e te dar uma aula de história para te mostrar a importância de Filipos. Vamos lá. Filipos, a primeira coisa, Paulo, quando ele escreve a carta de Filipos, ele vai escrever no ano 61 depois de Cristo. 11 anos depois dele ter fundado a igreja naquele local, ou seja, isso aqui que está acontecendo, de Atos 16, é um ano 50 depois de Cristo. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, é no ano 61. Mas, o que era Filipos? Filipos, ela foi fundada por Filipe
da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, no ano 360. Era uma cidade importantíssima para os gregos, fundamental para os gregos, muito importante. Tudo o que acontecia em Filipos, os gregos estavam interessados. Naquele território, quando a Macedônia ela conquista, tinha muito ouro, então ela foi utilizada como extração mineral por muito tempo. Passado um tempo, no ano de 1168 a.C., ela cai sob o controle romano. Então Júlio César conquista Filipos, e nesse período houve a traição, ou seja, Brutus, enteado de Júlio César, junto com Cássio, eles tramam a morte de Júlio César, assassinam ele e fogem para Filipos. Nesse local, aquele exército que ainda era fiel a Júlio César vai lá e acabam com a vida tanto de Brutus como de Cássio. Culturalmente, Filipos era uma cidade importantíssima para Roma. Era importante para a Grécia e era importante para Roma. O que acontecia em Filipos, Grécia estava de olho. O que acontecia em Filipos, Roma também estava de olho, porque Roma, nesse contexto, ela faz de Filipos uma colônia. O que ela faz? Ela faz Filipos uma extensão do território romano. Então, todas as leis romanas, tudo que regia toda Roma, também estava implantado em Filipos. Então, o que Roma fazia? Roma pegava um general aposentado do exército romano, mandava ele para uma colônia, ali ele se tornava um líder, e ele tinha a missão de implantar a cultura romana naquele local. Então, já tinha acontecido isso. Então, Roma era uma colônia. Ou seja, Paulo, quando o Espírito Santo o direciona para Macedônia, ele pensa, espera aí, qual é a cidade mais importante? Gente, para ser missionário é necessário ser inteligente. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Todos nasceram para ser missionários. Todos, sem exceção. Missionário não é quem faz missão transcultural. Missionário não é só quem vai para o campo. Todos nasceram para ser missionários. E qual é a missão? Proclamar o evangelho. Todos nasceram para isso. Se você é do ministério de louvor, você também é um missionário. Em qual área? Ministério de louvor. De alguma forma você edifica a vida de outra pessoa. Enfim, se você prega, se você ensina, seja qual o serviço for que você presta para Deus, isso é missões. Só que o grande problema é que nós deixamos com que situação nos acuse e falar que nós não estamos engajados em missões, quando na verdade nós estamos. O que é que eu estou fazendo agora? Missão, estou pregando a palavra, o evangelho. O que é que eu faço na Exultes? Missões, estou ensinando pessoas. Estou ali, eu costumo falar, né, que a Exultes é para arrancar a casquinha da ferida, cutucar, girar e fazer a pessoa pensar naquilo que não é confortável para ela pensar. Isso é missões. O que é que eu faço no meu dia a dia? Pela minha forma de se comportar, pelas minhas opiniões, é missões. Porque eu sou totalmente influenciado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. E muitas das minhas ações é a ação dele. Existem ações que é da minha carne, sim, são erros meus. Mas tudo de bom que eu faço, existe o toque do Espírito Santo. Estou lá, dentro de 2 escolas. Nessas escolas, qual é a minha missão? Ser professor. Só que antes de ser professor, sou missionário. Por quê? Porque eu entendi a importância de levar o evangelho. Então você prega dentro da sala de aula? Não. Eu me comporto como um cristão. Brinco com todo mundo, dou risada, mas sempre que eu posso eu trato questões morais. Sempre quando perguntado, eu entro no assunto.
no assunto moral, que leva para onde? Deus, toda a moralidade te leva a Deus, te faz refletir. No ano passado eu tive uma experiência, que eu estava dando aula sobre Roma, sobre o Império Romano, e eu estava falando sobre a influência do cristianismo dentro de Roma. Então, qual o cuidado que eu tomei? Gente, na minha rede social, está todo mundo me vendo. Então, tenho aluno de todas as religiões. Eu não vou deixar, eu vou permitir que eles me sigam para eles saberem quem que eu sou, porque eu não tenho que esconder nada de ninguém. Então, preciso de estar respaldado aqui. Então, o que eu fiz? Eu montei minha aula usando a liderança cristã e mostrando o papel social de cada uma dentro de Roma. Então, eu falei, olha, Paulo era um patrício, ele tinha liberdade e tal, fui falando com eles, e das influências cristãs dentro do Império Romano. E antes disso, eu tinha orado, Deus, o Senhor fala corações através dessa aula. Eu não posso muito entrar no assunto de Jesus, não, mas eu vou falar da influência do cristianismo, porque mudou toda a esfera romana, a esfera romana. Então me ajuda nessa missão aí. E eu falei, dei aula, passei 2 horários explicando matéria. No fim, quando eu acabei, até com a boca seca, igual como que eu estou agora aqui, os meninos começaram a bater na mesa, falar, continua, 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 continua. E o que é isso? É poder do Israel? É a aula dele? Não, é o Espírito de Deus que moveu naquele local. Então, antes de ser professor, eu sou missionário. Qual é a sua profissão? Antes de ser vendedor, Estela, você é missionário. Seja lá qual for a sua profissão, você é missionário. Você carrega com você, né? A Bíblia te chama de embaixador do reino de Deus na terra. E o embaixador, ele tem poder de dar cidadania para as pessoas, ou seja, você tem o poder de oferecer a cidadania dos céus às outras pessoas mediante o anúncio do Evangelho. Seja lá o que for que você faça, antes disso você é missionário. Deus te chamou, te deu a oportunidade de conhecer o Evangelho para você levar esse Evangelho a outras pessoas. É uma missão sua, não é uma orientação, não é uma dica. Portanto, ide fazer discípulos. Não, Jesus quando falou, ele fala assim, olha, é-me dado autoridade tanto nos céus ou na terra. Com essa autoridade que foi me dado, portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Eu confundi aqui minha memorização, mas está valendo. Então, é para todos, é para todos. Se você entendeu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, a sua missão é anunciar esse Evangelho a outras pessoas. Nós estamos falando de Paulo. Paulo era um cara perseguidor dos cristãos, se converteu a caminho de Damasco, teve a vida dele transformada, teve até o nome dele mudado, e ele começa a viajar de cidade em cidade. Agora ele está na Macedônia, especificamente em Filipos. Ele começa a ter uma série de experiências. Como missionário, Deus vai te dar experiências, e você precisa confiar que Deus está no controle, por mais que as coisas fiquem difíceis. Por mais que complique um pouco as coisas, você precisa confiar que Deus está no controle de tudo, que quem te chamou foi Ele, que a missão vem antes de tudo, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não é que você tem que ser aquela pessoa que fica lá na cola da pessoa. Não, você tem que se converter, você tem que conhecer a Cristo. Não, você precisa de vir para... Não, não é isso. Você pode fazer isso, mas só se o Espírito Santo te conduzir a fazer essas coisas. Mas pela sua vida, pelo seu jeito de ser, pelo seu proceder, pelo seu exemplo.
se você faz amigos, se você se relaciona com pessoas e as pessoas veem Deus em você, em um momento ou outro elas vão chegar em você e falar assim: eu preciso de ajuda. A partir do momento em que a pessoa fala, eu preciso de ajuda, ela está falando: olha, pode falar de Jesus comigo, pode me apresentar soluções, porque se eu estou te pedindo ajuda é porque eu preciso muito. Então, faça o máximo de amigos que você pode fazer, se relacione com o máximo de pessoas que você pode, seja luz para essas pessoas, que no momento oportuno ela vai chegar em você e vai te contar um problema, vai te pedir um conselho, ou vai falar assim: ore por mim. Em nome de Jesus, quando alguém falar com você, ore por mim, ore por essa pessoa. Não fala que vai orar e deixa de orar, não. Ore, porque essa pessoa está confiando que você é um representante de Deus e que tem autoridade e poder para orar e Deus agir sobre a vida dela. Não ofereça oração e deixe de orar, ore. Você falou aquilo diante de Deus, se você não faz, você está mentindo. Mas vamos lá, vamos voltar para a palavra. Em Filipos, Paulo ele se depara com três situações onde ele pôde pregar o evangelho. A primeira situação foi com uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Lídia, ela era uma asiática e ela vendia esse tecido, uma espécie de tecido roxo, ou então também ele era vendido como uma espécie de corante, caríssimo, muito caro. E era uma especiaria da época. E antes, só para você se atualizar, Filipos na época de Paulo, ele era uma colônia romana. Ou seja, Paulo olha para Filipos e fala: olha, eu sou cidadão romano, então vou ter certos direitos lá que em outras cidades eu não tenho, então é melhor eu ir pregar o evangelho lá. Outra, lá possivelmente tem sinagoga, porque é uma cidade muito movimentada, tem muito comércio, então também vou prestar atenção nisso. Outra coisa, Filipos fazia fronteira com a Ásia, com a cidade de Tiatira, Laodiceia, etc. Ela era um lugar estratégico, política, cultural e economicamente falando. Então, politicamente, tinha a questão da Grécia estar de olho em tudo, de Roma estar de olho em tudo. Culturalmente, a mesma coisa. Ele conhecia a cultura grega e a cultura romana. Então, ele sabia o que esperava ele em Filipos. Então, ele fez toda essa análise de campo. Ele não foi sem saber o que ele estava fazendo. No seu dia a dia, quando você estiver em missão, proclamando o evangelho, você precisa primeiro fazer um estudo de campo. Onde que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Quais são as práticas dessa pessoa? O que eu devo e o que eu não devo falar? É estratégico. Ser missionário também é ser inteligente, ser guiado pelo Espírito Santo e ser inteligente. Então, nessa época tinha a questão de fronteira, era uma grande cadeia de montanhas e ligava Laodiceia, Tiatira, Éfeso, Filadélfia, por meio da estrada Egnátia. Era uma estrada romana muito importante. Essa estrada foi fundamental para com que o evangelho se espalhasse, porque eles iam por intermédio dessa estrada, passando de cidade em cidade. Paulo, como cidadão romano, como eu disse, ele tinha alguns privilégios que outras pessoas não tinham. Até a escolha de Paulo por Deus foi estratégica. Só que Paulo agora, ele se depara com Lídia, capítulo 16, verso 13, fala assim: no dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar, e assentamos-nos e começamos a conversar.
com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Detalhe, a mulher romana, ela tinha mais direitos civis do que a mulher grega. Então, a mulher grega não tinha direito a muita coisa não, mas a romana tinha alguns privilégios. Segundo a tradição, possivelmente Lídia, além de ser de origem asiática, ela também era uma cidadã romana, porque ser romano era um título, você comprava essa cidadania. Então, por isso que ela exercia o comércio, ela tinha muita influência. Olha só, olha como que Deus ele age. Era uma comerciante, vendia púrpura, tinha muita influência, conhecia muita gente, e o evangelho chega até essa mulher. Verso 14 fala assim: uma das mulheres que ouvia era temente a Deus, chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Ou seja, à medida em que Paulo pregava o evangelho, falava de Jesus para aquelas mulheres, o coração daquela mulher foi aberto, o Senhor abriu o coração daquela mulher, e Lídia é um ponto essencial para a edificação da igreja de Filipos, da igreja, da comunidade local daquela cidade, porque, como eu disse, tinha grande influência. Lídia, de todos os alcançados pela pregação de Paulo, era a que tinha maior recurso financeiro. O que nós vemos com isso? O evangelho não olha quem ele alcança, ele simplesmente alcança a pessoa, independente do staff, da situação financeira dela. Deus, ele simplesmente converte coração, sem olhar para nenhuma outra característica. Lídia possivelmente ou era viúva, ou era divorciada, ou então era uma solteirona, que não queria se casar de jeito nenhum, porque em momento nenhum fala do marido de Lídia. Lídia, por conta própria, convida Paulo para ir se hospedar na casa dela. E por que ela convida? Até parece que Lídia era assanhada, mas não era. Lídia, ela convida porque a cidade de Filipos era totalmente entregue ao pecado sexual. E a hospedaria daqueles locais não era um lugar legal de se ficar. Então Lídia, ela vem e fala: olha, se eu realmente sirvo a Deus, vem, fica na minha casa, passa a noite aqui, vamos para lá. Então eles vão junto com Lídia para aquela casa, e eles ficam longe daquilo que eles poderiam ver dentro de hospedarias. Então, ela conhecia muita gente, era uma pessoa de posses, e Paulo, ele segue a viagem dele, e ele se depara com uma outra pessoa. Agora era uma jovem escrava endemoniada. E essa jovem fica 3 dias atrás de Paulo e Silas. Esses são homens de Deus, esses são homens enviados de Deus. E a Bíblia fala que Paulo se irrita em determinado momento, fala assim: olha, sai dela em nome de Jesus. A história dessa jovem está a partir do verso 16 do capítulo 16, é narrado no capítulo 16, no versículo 16, 17 e 18. Então, Paulo olha, expulsa aquele demônio dela, mas tinha um grande problema. Os donos daquela mulher, eles ganhavam muito dinheiro com ela, e eles pedem a prisão de Paulo. Mas só que vamos voltar para aquilo que estava por trás dela. Naquela época existia uma deusa chamada Piton, que ela era uma cobra. Ela era tipificada, as imagens dela eram uma serpente. E essa Piton estava por trás dos oráculos mais famosos da Grécia. Paulo arrumou uma confusão com a cultura grega, quando ele expulsa aquele demônio daquela mulher. Os senhores denunciam Paulo, falam: olha, esse homem está perturbando a paz. Por quê? Porque eles não poderiam denunciar Paulo por estar pregando contra a religião deles. Porque Roma não tinha uma restrição quanto a isso. As restrições de Roma, ela era totalmente política, religiosa. Nesse tempo aqui não.
Então, o que acontece? Eles acusam Paulo de estar perturbando a paz, e eles pegam Paulo, levam ele para a praça pública, açoita. Só que existia naquela época uma lei, e eu até peço perdão, porque quando vocês vieram trazer o dízimo e a oferta, que eu estava mexendo no celular, e eu não quero servir de escândalo para ninguém, porque a hora do culto não é hora de mexer no telefone, é a hora do culto. Só que eu estava pesquisando o nome dessa lei, porque eu esqueci, eu li tanto sobre o assunto que eu esqueci o nome da lei. Acabei que não achei e o pastor foi orar, eu falei, não, deixa eu deixar esse telefone de lado. Então peço perdão a vocês por isso, estava pesquisando o nome da lei que eu esqueci de anotar. Mas essa lei falava o seguinte: todo cidadão romano não pode ser condenado sem antes passar por um julgamento. Ou seja, o que fizeram com Paulo e Silas, que eram 2 cidadãos romanos, era contra a lei romana, mas só que Paulo e Silas não falam nada. Eles ficam calados porque eles entenderam que Deus não tinha mandado eles ali à toa. O Espírito Santo não tinha os enviado para aquele lugar em vão. Tinha um propósito muito maior do que isso. Paulo e Silas não falam nada, eles são açoitados, são levados presos, até que eles resolvem louvar, entoar cânticos ao Senhor. Vou demorar um pouquinho o louvor, só para encerrar. Então assim, eles começaram a entoar, a louvar, e as cadeias se quebraram. Só que o que caiu não foi toda a cela, não foi toda a carceragem. O telhado ainda ficou, a única coisa que se quebrou foram as cadeias dos presos. São as algemas que prendia eles de todos os presos. Nessa hora Deus ele faz um milagre moral, porque nenhum dos outros presos fugiram. Eles ficaram tão impactados com o que estava acontecendo ali, que nenhum deles fugiram. O carcereiro, que é o próximo alcançado pela vida de Paulo nessa cidade, fica em desespero e tenta se matar, e Paulo grita: não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E eles pegam aqueles presos, pegam Paulo e Silas, leva ele para casa, oferece para eles um banquete. Só que antes disso ele tinha perguntado: o que eu faço para ser salvo? Porque ele estava impactado pelo poder de Deus, o carcereiro. Então ele estava impactado pelo poder de Deus. Paulo prega um evangelho para ele e fala: olha, se você crer, vai ser salvo você e sua casa. Na casa dele todos são batizados, depois de ter se alimentado bem. E depois daquilo, o procônsul romano manda soltar Paulo. Não, pode soltar ele, porque não tem que ficar preso não. Aí Paulo fala: não, eles que nos prenderam e nos açoitaram vão voltar e vai nos liberar. Agora, por que Paulo falou isso? Porque ele era prepotente? Não. Porque ele era arrogante? Não. Porque ele estava protegendo a igreja de futuras perseguições, porque o governo local de Filipos errou contra ele e ninguém mais mexeria com ele. Por causa disso, Paulo fala: não, eles que nos prenderam, que nos solte, nós não vamos sair daqui meio que escondido, correndo. Então, a conversão do carcereiro acontece, da jovem endemoniada, a Bíblia não diz que aconteceu, mas eu creio que aconteceu. Então, a vendedora de púrpura, altamente conhecida, um carcereiro altamente conhecido, é uma jovem endemoniada, muito conhecida por todos. Eu imagino essa jovem, as pessoas chegando para consultar: fala aí, qual que vai ser meu futuro? Ela: não, o meu futuro é nos céus com Jesus, e pregando o evangelho a essas pessoas. Imagino Lídia vendendo púrpura, e na conversa entre as mulheres ali, ela falando do amor de Jesus. Imagina o carcereiro lá na cadeia pregando para os presos que existe um Jesus que pode libertá-los, mas da pior cadeia que existe, que é a cadeia do pecado. Imagina se Lídia ela fosse dar o testemunho da conversão. Foi uma conversão tranquila. Não, aí Deus abriu meu coração, eu me converti.
Agora imagina o testemunho de conversão da jovem endemoniada. Eu era possessa, aqueles homens faziam atrocidades comigo, mas Jesus me libertou. Você imagina como que seria o testemunho do carcereiro, do que ele viu acontecer e a forma como Jesus salvou a vida dele. Agora eu gostaria de pensar por alguns minutos, que você pensasse como foi a sua conversão, como foi a forma como o Senhor Jesus te chamou, ou então te trouxe para esse culto aqui hoje. Quais foram os meios? Quem te convidou? Quem te trouxe? O que aconteceu? O que foi preciso acontecer? E que nesse exercício você lembre do quanto amado você é e da quantidade de pessoas envolvidas para com que você estivesse aqui hoje. Com certeza teve pessoas que orou para você vir. Teve pessoas que te convidou, teve pessoas que até insistiu com você para vir, não sei da sua história, mas você está aqui. Talvez você que já se converteu há algum tempo, como eu, pense em todas as pessoas que você tem certeza que orou por você, e que nesse momento você se sentisse abraçado pelo Senhor, e o quanto esse Jesus, Ele te ama. Então, enquanto o louvor acontece, eu não vou te convidar para vir aqui para frente, a menos que o pastor Adenilson queira. O senhor quer, pastor? Para eles receberem oração? Então, vou te convidar para vir aqui para frente. Você que precisa de oração, você que quer um embalo do Senhor Jesus para cumprir a missão de proclamar o Evangelho. Aí você que não precisa, eu só quero que você lembre como que foi o seu processo de conversão, todas as pessoas envolvidas, e que você dê graças a Deus por isso. Você que visitou, sinta-se amado porque alguém te amou, além de Jesus, a ponto de querer que você o conheça. Amém? Então você que precisa desse impulso para começar a sua semana esperando as oportunidades para proclamar Jesus, vem aqui. Você que está com dificuldade, talvez você sinta vergonha, te convido para vir aqui. Você que foi tocado de alguma maneira, ou você que fala, não tem jeito, eu não consigo, venha que eu tenho certeza. Porque sabe qual é o versículo que mais me chama a atenção na epístola dos Filipenses? É quando Paulo fala, olha, aquele que começou a boa e excelente obra em vocês, ele é fiel para cumprir até o grande dia do Senhor. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai ser fiel para cumprir. É Ele que vai te impulsionar, é Ele que vai te jogar para frente, é Ele que vai tocar no teu coração, é Ele que vai abrir corações quando você anunciar Jesus. É Ele que pode fazer, somente Ele, somente o Senhor pode fazer que você seja um funcionário totalmente diferenciado dos outros. Só Ele, não é mérito seu, é Ele quem faz, não é por você, além de você, é muito além de você. Então eu gostaria que você orasse, que você buscasse o Senhor, você abrisse seu coração, Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui sondando o seu coração, conhece sua mente, sua história. Foi Ele quem te trouxe nesse lugar. Ele está aqui. É Ele que quer te avivar se necessário for. É Ele que quer colocar novamente paixão por almas dentro do seu coração. É Ele que quer mudar a sua história, é Ele que quer transformar a sua vida, somente Ele. A autoridade vem dEle. A autoridade vem do Senhor, o poder vem do Senhor, a ousadia vem dEle. Talvez você ainda se sinta um pouco travado, envergonhado de falar de Jesus, mas é o Senhor que tem autoridade para você fazer isso. É dEle
à frente, Senhor Jesus, clamando e buscando ao Senhor. Eu te peço que venha com o teu poder, que venha com a tua unção, que venha com a autoridade do Senhor sobre cada um deles, ó Pai. Que possa encher o teu Espírito. Em nome do Senhor, mostra a eles, ó Pai, que quem nos chamou foi o Senhor, ó Deus. É pelo Senhor que eles estão aqui, não é pela própria vontade. Esperamos pelo seu soprar. Aleluia. Se alguém ainda não entendeu quem é o Senhor, abra Jesus nessa noite. Com seu olho venha hoje. Abra o entendimento, Senhor Jesus, dessa pessoa para que ela entenda quem o Senhor é. Abra o E coração. com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo o seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu gostaria que você estendesse suas mãos. Senhor Jesus, eu gostaria de orar, Senhor Jesus, por essa pessoa que está com as mãos estendidas nesse momento, nessa hora. Senhor, eu sei que quem capacita é o Teu Espírito. Eu sei que quem enche é o Teu Espírito. Eu sei que quem faz é o Teu Espírito. Então, Deus, eu ministro, Deus, sobre a vida dessa pessoa que precisa disso, Deus. A autoridade que há no nome do Senhor Jesus. A autoridade do Teu Espírito, Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa enchê-la. Que o Teu Espírito Santo venha colocar palavras, ó Deus, no coração dela, na boca dela, para que ela anuncie ao Senhor, ó Pai. Que ela entenda que o Senhor, além de ela, além de filho, ela também é um missionário, alguém que o Senhor confidenciou e entregou a grande comissão. Que no nome do Senhor, Deus, o Senhor venha fazer, Deus, venha levantar nessa noite ganhadores de almas, pessoas cheias do Teu Espírito, Senhor. Que toda confusão maligna, toda confusão de Satanás venha cair por terra, Senhor. Que todo engano possa cair no nome do Senhor
Senhor Jesus, ela vem entender que se ela entendeu quem é Jesus, ela tem autoridade, direito para ir e anunciar o Evangelho. Aleluia, aleluia. Amém. Só para encerrar a mensagem, a epístola aos Filipenses, Paulo escreve com grande alegria, falando que a igreja de Filipos era uma igreja que causava grande alegria ao coração dele. A carta aos Filipenses, Paulo encerra agradecendo os Filipos pela generosidade que eles tiveram com ele desde o princípio. Paulo traz pouquíssimas advertências para aquela igreja. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que Lídia, o carcereiro, a família dele, aquela jovem que estava possessa de demônios, eles fizeram um excelente trabalho. Se você está aqui é porque lá atrás tiveram pessoas nesse altar, nesta igreja, que pagaram um preço para com que esse dia acontecesse. Se hoje você vem nutrido, milhares de pessoas estão envolvidas na palavra que você recebe aqui hoje através desse púlpito. Você deve ser grato porque muitas pessoas se dedicaram ao Senhor para com que você ouvisse do Evangelho como você ouviu e tem ouvido. A igreja de Filipos cresceu. Enviou até Paulo, um homem que Paulo falava que ele era cheio do Espírito Santo, que Paulo rasga elogios a esse homem chamado Epafrodito. É um filho na fé de alguma dessas pessoas que iniciaram essa igreja. Eu não sei onde você está, eu não sei o que é que você está fazendo, mas tenha certeza, o Senhor Jesus está interessado em te usar para ganhar pessoas, para formar novas igrejas, para alcançar essa cidade para Jesus. Eu não sei onde você está, mas o Senhor Jesus te implantou lá, como Ele fez com essas pessoas, com um propósito muito maior do que você imagina. Apenas confie, entregue ao Senhor os seus caminhos, entregue ao Senhor o seu coração. Se dedique ao Senhor e veja o que Ele vai fazer através da sua vida. Pastor Denilson. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia.